Um DJ, ao preparar seu equipamento, esquece uma caixa de fósforos sobre o disco de vinil, em um toca-discos desligado. A caixa se encontra a 10 centímetros do centro do disco. Quando o toca-discos é ligado, no instante t igual a zero, ele passa a girar com aceleração angular constante alfa igual a 1,1 radianos por segundo ao quadrado até que o disco atinja a frequência final de 33 rotações por minuto, RPM, que permanece constante. O coeficiente de atrito estático entre a caixa de fósforos e o disco é ME igual a 0,09. Determine, letra A, a velocidade angular final do disco. Letra B, o instante que o disco atinge sua velocidade final. Letra C, a velocidade angular do disco no instante que a caixa de fósforos passa a se movimentar em relação a ele. E letra D, o ângulo total percorrido pela caixa de fósforos enquanto esteve em repouso em relação ao disco. Então aqui uma questão longa da USP, 4 itens para serem determinados, tá? Mas, para quem faz prova discursiva, aí uma questão importante, tá ok? Eu coloquei aqui uma figurinha que representa o acontecido. Então, observe que isso aqui é uma situação em que o disco está em repouso, a caixinha está colocada a 10 centímetros, aí o toca-discos é ligado, a caixinha fica ali, e vai chegar um momento que o toca-disco vai alcançar aqui, ó, uma frequência de rotação de 33 RPM. Mas a questão fala em coeficiente de atrito de 0,09, o atrito estático. E o que pode acontecer é que, num certo momento, essa caixinha começa a escorregar. Então, ela começa a ter velocidade em relação ao disco, tá? Então, olha só. O primeiro item é fácil. Ele quer que a gente, no caso aqui, determine qual seria, né, a letra A velocidade angular final do disco. Ele atinge uma frequência final de 33 RPM. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, vamos usar esse espacinho, é transformação de 33 RPM, isso aqui é a letra A, tá? Para Hertz, para a gente obter aí a velocidade em radianos por segundo. Então, o que nós sabemos? Que 1 Hertz equivale a, no caso, 60 RPM. Então, essa relação aqui eu já apresentei na aula passada, tá? Então, 1 Hz valendo 60 RPM. E aqui, o que acontece? Como eu tenho 33 RPM, eu tenho uma frequência F. Nesse caso aqui, nós podemos fazer uma multiplicação cruzada, tá? Uma multiplicação cruzada. Então, fica 60 F igual a 33. Isso aqui nos dá uma resposta, passando 60 dividindo 33, que a frequência ela vale 0,55 Hz. Então, esse é o valor da frequência em Hz, mas não é ainda que o problema pede. O problema é que a gente determina a velocidade angular, para quando é atingida essa frequência de 33 RPM, que vale 0,55 Hz. Logo, sabemos que a velocidade angular é 2π multiplicado pela frequência. A velocidade angular, então, aqui é 2π, que multiplica 0,55, e eu tenho uma velocidade angular de 1,1 π, no caso, radianos por segundo. Tá? Então, tá aí o nosso primeiro item determinado. 1,1 radianos por segundo. Tudo bem? Vamos lá, o segundo item pede o instante que o disco atinge sua velocidade final. Aqui você tem que imaginar, então, né, por enquanto não estamos trabalhando com a caixinha, estamos trabalhando com o disco. Esse disco ele parte do zero e começa a girar aí, né, com a sua velocidade angular aumentando de um valor de 0 até esse valor de 1,1 radiano por segundo. Quanto tempo demora isso?
Eu vou ter que abrir aqui uma nova tela para fazer esse cálculo, tá? Mas me acompanha aí. Então, no item B, nós podemos desenvolver esse cálculo, no caso fazendo ômega igual a ômega zero mais alfa que multiplica o tempo. Tudo bem? Então, olha só. Nesse caso aqui, eu lembro, né? Vou colocar aqui, vamos lembrar, que o alfa foi dado no problema 1,1 radianos por segundo ao quadrado. O ômega zero vale zero, porque ele parte do repouso. E o ômega final nós encontramos, né, um valor de 1,1, nesse caso, π radianos por segundo, tá? Então tá aqui, ó, 1,1 radianos por segundo ao quadrado, 1,1 π radianos por segundo. Agora, me acompanha aqui. Através dessa equação, substituindo os valores, então nós temos 1,1 π igual a zero, mais 1,1 que multiplica o tempo. Observe que aqui, nesse caso, eu posso simplificar 1,1 com 1,1 e eu chego num tempo, para a letra B, que é igual a π segundos, tá? Então aqui, ó, essa é um item pedido no problema, π segundos, fácil, através da equação da velocidade. E no item C, nós temos aqui a questão, tá, da caixinha ali, que ela começa a girar junto com o disco, mas pelo que o problema coloca, vai chegar uma hora que ela vai escorregar. É importante aqui a gente perceber que enquanto ela gira e não se move em relação ao disco, ela se move em relação ao solo, por exemplo, mas não em relação ao disco. Aqui nós temos que lembrar que existe então a chamada força de atrito lateral, tá? Então nós temos aqui, ó, uma velocidade angular, ela está em movimento, tem um movimento de rotação, mas tem uma força de atrito que aponta para o centro. Então essa força de atrito, ela é muito importante compreender que ela acaba sendo a força centrípeta desse movimento. E agora me acompanha aqui. Nesse caso aqui, olha só, vou voltar na outra tela. Se nós, então, sabemos que a força centrípeta, tá? Que a força centrípeta é, no caso, a força de atrito, então nós temos o seguinte. A força centrípeta para movimentos rotacionais, tá? A gente não teve essa aula de força centrípeta ainda, eu peço que você aceite aqui a equação que eu vou utilizar, tá? A força de atrito também. Então, a equação da força centrípeta seria m ômega ao quadrado multiplicado pelo raio, e da força de atrito seria μ vezes a normal. Só que a normal, nesse caso, tá? Se a gente olhar aqui, olhando o disco de lado, nós temos aqui a caixinha, nós temos aqui a normal, nós temos aqui o peso, e aqui está o centro do disco, nós temos, apontando para o centro, a força de atrito, que é a força centrípeta. Aqui a normal e o peso se equivalem, tá? E então eu posso dizer que a normal é igual ao peso. Só que o peso o que é? Massa vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, agora substituindo, força centrípeta. M ômega ao quadrado multiplicado pelo raio. mg, a força de atrito. Nesse caso aqui, olha só, eu posso simplificar a massa, quer dizer, independente da massa, aí podia estar cheio de palito, podia estar vazia a caixinha, não ia fazer diferença alguma, tá? Depende apenas do coeficiente de atrito entre as superfícies. Então, essa velocidade angular que a gente procura, ômega ao quadrado, tá? Ômega ao quadrado, vezes o raio. Esse raio, observa que ele foi dado, ele vale 10 centímetros. Só que eu não posso colocar em centímetros, eu coloco em metros, né?
Então, em metros, 10 centímetros corresponde a 0,1 metros. Isso é igual ao μ, 0,09, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Atenção que o ômega ao quadrado, quando eu multiplico 0,09 por 10, eu tenho 0,9. Só que o 0,1 vem dividir. Com isso, observa aí que o nosso ômega é a raiz de 9. E com isso, nós concluímos que o ômega ele vale 3 radianos por segundo. Tá? Então, quando a caixinha de fósforo ou ela está sobre o disco atinge essa velocidade, ela começa a escorregar por sobre o disco. Então, teoricamente, né, voltando aqui, se, por exemplo, ela vem nesse momento de rotação, o que vai acontecer é que quando atingir essa velocidade, tá, essa velocidade angular de 3 radianos por segundo, ela vai sair aqui, ó. Ela sai, por exemplo, em movimento retilíneo, é o que a gente diz, sai pela tangente, tá ok? Então vamos lá, olha só, tem um último item aqui, que é o item D ainda, tá? Então, o item D, vamos ver se o espaço aqui é suficiente, tomara que sim, para resolvermos o item D. No item D, está sendo pedido o ângulo total percorrido pela caixa de fósforo enquanto esteve em repouso em relação ao disco. Então, o ângulo percorrido enquanto esteve em repouso em relação ao disco. Aqui, gente, enquanto esteve em repouso, foi quando a velocidade variou de 0, no caso, né, de 0, até esse valor aqui, que corresponde a 3 radianos por segundo, tá? Então, de 0 até esse valor de 3 radianos por segundo. Então, aqui eu vou usar Torricelli, de forma que eu posso dizer que a velocidade angular final ao quadrado é igual a angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ângulo, Δθ. Nesse caso aqui, tá? Aqui nós vimos que é 3. Partiu do repouso, aqui é 0. Mais 2 vezes 1,1 vezes ΔT. Ou melhor, Δθ, né? ΔT não, Δθ. Δθ, então, vai ser 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 2,2. Esse resultado corresponde a um ângulo em radianos. Eu tenho aqui essa divisão pronta, tá? 4,09 radianos. Pode ser escrito como RD ou RAD, tá? Rad ou apenas RD. Beleza? Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.